Vamos lá, questão de número 1. A opção em que está correto o emprego do ponto e vírgula é... Resposta certa, letra? Vamos lá. Na letra D diz assim: solteiro foi um menino turbulento. Casado, era um moço alegre. Viúvo, tornaram-se macambujo. Letra D de dado. Você percebe que tem etapas aí, né? Solteiro, isso, casado, aquilo, viúvo, aquilo outro. Ou seja, você tem uma sequência aí de informações. Realmente, a resposta certa, letra D de dado. Questão 2. Os períodos abaixo apresentam diferença de pontuação. Resposta certa, letra? O sinal estava fechado, os carros, porém, ok, letra E. Você tem um ponto e vírgula separando apenas duas sequências de orações aí, certinho. E o porém entre vírgulas, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Vamos lá, vamos etapa final de pontuação. Vamos para o emprego da vírgula agora. Bom, emprego da vírgula. É interessante como muitas pessoas pensam que o emprego da vírgula, o uso da vírgula, aquela coisa toda, depende muito de respiração, critérios respiratórios. Já deve ter ouvido falar nisso, né? A vírgula ajuda a respirar melhor, né? Oxigenada, né? E não, a vírgula ajuda, você vai lá e você vai fazer. Por que não vai, né? Aquela velha história não tem nenhuma relação. Ela pode até contribuir. Mas assim, o emprego da vírgula não se dá por critérios pneumatológicos, respiratórios, nada disso. Você pode imaginar um asmático em crise pontuando, hein? O Brasil não vai fazer, por quê? Lascou, né? Na crise no ápice do cansaço aí, haja vírgula. Não tem nenhuma relação. O emprego da vírgula ocorre por critérios essencialmente sintáticos. Essencialmente sintáticos. Então não tem nada de vírgula, respiração, não tem nada disso. Vamos lá, pessoal. Aí você tem a vírgula aí, usada para indicar a omissão de um termo, geralmente um verbo. Na sala, muitos alunos interessados. Na sala, há muitos alunos interessados. Havia muitos alunos interessados. Tem a omissão de um termo, elipse. Até aí nenhum problema. Muitos preferem cinema. Eu, teatro. Eu o quê? Prefiro teatro. Então a vírgula pode ser utilizada para indicar a omissão de um termo. Letra B de bola. Usa-se a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Vamos acrescentar essa regra. Mesma função sintática. Coloque também aí termos semelhantes, enumerações, termos coordenados assindéticos. São outros nomes que as bancas dão para essa mesma regra. Eu coloquei aí separar termos de mesma função sintática. Você pode colocar termos semelhantes, termos coordenados assindéticos, ou então enumerações, itens de enumeração. Itens de enumeração. Termos coordenados assindéticos. São outras nomenclaturas usadas para essa mesma regra aí. Os concursos podem falar diferente nesse contexto, mas tranquilo. Veja, é uma regra que você também conhece. Alunos, professores e funcionários viajaram. Alunos, vírgula, professores, esses termos aí são sujeitos, são núcleos do sujeito da frase. Então você está separando os núcleos do sujeito aí por vírgula. Embaixo, Mauro comprou balas, pirulitos, doces e pipocas. Mauro comprou balas, vírgula, pirulitos, vírgula. Objeto direto, são núcleos do objeto, aí você está separando por vírgula. Dentro de enumerações, as funções sintáticas semelhantes. Professor, oi. Nessa primeira frase, alunos, professores e funcionários, depois de professores, acrescentar uma vírgula? Não. Porque dentro do último item, você geralmente coloca a conjunção i, para gente separar o último. No final da frase, ele comprou balas, pirulitos, doces, pipocas. Hoje em dia já está se usando, diante de enumeração com objeto, o último item separado por vírgula e depois ponto final. Nesse caso pode. Hoje em dia já se coloca, já se limita. Mas estaria errado se eu botasse vírgula? Estaria. Porque você está separando o sujeito do predicado por vírgula, não pode. Por uma única vírgula. Letra C. Para separar posto e vocativo. O oposto é a informação extra. Vocativo é a pessoa com quem se fala. Senhor, vírgula, vocativo. Eu estou me dirigindo a ele. Senhor, vírgula, livrai de todo mal. Brasília, capital do Brasil, é belíssima. Capital do Brasil é um aposto explicativo. É informação extra. Se é informação extra, entre vírgulas. Marcelo, se só colocasse duplo travessão,
Nenhum problema. Brasília, travessão, capital do Brasil, travessão, tudo certo, a posto. Letra D de dado, para separar palavras e expressões explicativas ou retificadoras. Como? Por exemplo, ou melhor, isto é, aliás, além disso, então. Essas expressões, elas sempre serão utilizadas isoladas por vírgula. Sempre. Você não pode colocar no meio de um texto lá, por exemplo, sem estar devidamente isolado por vírgula. E se tiver no começo da frase maiúscula, por exemplo, vírgula, tem que ter vírgula. Não se usa, ou seja, isto é, por exemplo, ou melhor, não se usa essas expressões sem vírgula. Sempre isoladas por vírgula, isolado mesmo. Tiver no meio da frase, dupla vírgula. Tiver no final da frase, vírgula antes, depois ponto final. Se tiver no começo da frase, maiúscula, por exemplo, vírgula, ou melhor, vírgula, tem que ter vírgula. Essas expressões aí não podem ser usadas sem vírgula, tá? Os atletas chegaram ontem, aliás, anteontem. Expressões retificadoras, explicativas, sempre isoladas por vírgula. Pronto, destaca essa letra E aí, que é a regra mais importante da vírgula. Campeã absoluta de provas. Copie isso aqui que depois eu explico.
Bom, vamos lá. Gente, essa é a regra mais importante de vírgula, é a mais comum em provas. É uma coisa interessante porque as pessoas pensam que vírgula é aquele bicho-papão, aquela coisa, mas essa regra é a mais presente nas provas e você dominando essa regra, você vai ter realmente um desempenho muito mais interessante nas provas sem maior preocupação. Veja só. Tente colocar na cabeça que as vírgulas, muitas vezes, servem para indicar bagunça. Olha o que eu vejo. Como assim? As vírgulas geralmente são utilizadas para indicar bagunça, para indicar muitas vezes que tem alguma coisa fora do lugar. Estou entendendo? Não. Nessa regra aí, você tem assim, ó. Usa-se a vírgula para separar os termos e orações. Tira esse os aí na frente. Usa a vírgula para separar termos e orações, em vez de os termos e orações, que aí ocorre o de paralelismo. Na letra E, para separar, aí está escrito os termos e orações. Eu tirei esse os da frente. Para separar termos e orações, porque senão seria os termos e as orações. Paralelismo, né? Usa a vírgula para separar termos e orações deslocados de sua posição normal na frase ou intercalados. Vamos lá. Como assim posição normal, gente? Se uma oração estiver escrita na ordem direta, se ela estiver toda organizada, arrumadinha, você não tem a menor necessidade de usar vírgula. Nenhuma. Quem tem dificuldade em usar vírgula deveria sempre utilizar frases ou orações em ordem direta. Mas por que na chamada ordem direta? Porque dispensa vírgula. Veja. O que é ordem direta? É a oração organizada, arrumadinha, tudo no seu lugar. Como é que eu vejo que está na ordem direta? Numa oração, a ordem direta é representada por sujeito, verbo, o complemento do verbo e um advérbio. Se eu quiser ligar uma oração com outra, aí eu tenho sujeito, verbo, complemento, advérbio, boto a conjunção, que é o conectivo, aí depois começo de novo, sujeito, verbo, complemento. Mesma coisa. Se uma oração estiver toda organizada na ordem direta, você não tem a menor necessidade de empregar vírgula. Pelo contrário, não se usa mesmo. Veja, Pedro comprou 2 livros na Bienal. Sujeito, verbo, complemento do verbo, advérbio. Não tem a menor noção de vírgula, está tudo organizado. Tá, mas o que são essas setinhas aqui, hein? Essas setinhas eu estou indicando o chamado termo intruso, termo deslocado, fora do lugar, bagunçado. Quais são os termos que mais circulam na frase? O complemento, o advérbio e muitas vezes as conjunções. Esses caras são os caras que mais dançam na frase, assim, que mais mudam de posição. E quando esses caras saem do lugar, bagunça tudo. Tá, mas como é que fica isso? Exemplo simples. Se eu pegar essa expressão na Bienal e colocar aqui mesmo, pronto. Isso aqui não é advérbio? O lugar de advérbio é no começo ou no final da frase? O lugar dele é no final. Mas eu não posso usar antes, não? Posso. Mas o que eu faço? Vírgula. O lugar dele nem. Então eu vou utilizar a vírgula para indicar que tem alguma coisa fora do lugar. Por isso que se diz tanto. Usa-se a vírgula para isolar o adjunto adverbial deslocado, adjunto adverbial intercalado, intercalação, deslocamento, oração subordinada anteposta principal. Qualquer coisa que ele diga para enfeitar. Se estiver fora do lugar, é vírgula mesmo. Independente do que ele use para enfeitar, ele pode usar o termo que for. Deslocado, intercalado, fora do lugar, anteposto, não sei o que. Deixa inventar. Está fora do lugar, vírgula. Tá, se eu pegar esse advérbio e colocar aqui, o que eu faço?
Quantas? Não está intercalado agora? Está no meio da história? O lugar do advérbio é entre verbo e complemento? Não, o lugar dele não é aí. Mas eu posso, não pode? Pode. O que eu faço? Vírgula. Então, deslocou ou intercalou. Deslocou ou intercalou. Intercalar é o quê? Botar entre duas coisas. Vírgula. Deslocou ou intercalou, vírgula. Entenderam isso? Tá, vamos lá. Em relação às orações, qual é a ordem direta? Oração principal e depois a oração subordinada, que é aquela que geralmente começa com conjunção e tal. Essa é a ordem normal, direta. Se a frase estiver nessa ordem, a vírgula é facultativa, não é obrigatória. Tá, mas nas provas de concurso, regra campeã, claro, oração invertida, né? Oração na ordem inversa, tal, oração subordinada anteposta à principal. Pô, se o nome dela é principal, ela não é principal à toa, não, porque ela é a mais importante, ela tem que vir primeiro. Não, mas ele inverteu, não tem problema. O que eu faço? Vírgula. Obrigatório. Mas como é que eu sei esse negócio de oração? Eu não sei muito isso não, pessoal. Estudou conjunção. Aí o que é que eu digo? Estude em conjunção. Estude. Também, até aí é conjunção, claro. Pontuação sem conjunção, vai dançar. O risco de dançar é muito forte, muito grande. Por quê? Se você conhece as conjunções, aquela lá da página 21, 20, sei lá, aquela lá do comecinho, que a gente falou, estude. Enquanto na conjunção, na conjunção temporal, quem estudou conjunção sabe. Qualquer frase que começa com a conjunção subordinada, qualquer frase, começou com conjunção subordinativa, tem que ter vírgula. Tem que ter. Porque se eu começo com a conjunção, você desconfia logo. A conjunção subordinativa, concessão, causa, aquelas coisas, ela começa uma oração subordinada. A subordinada, começo de frase, é ordem inversa. Essa vírgula é obrigatória. Mas se for uma conjunção do outro tipo, aquela conjunção coordenativa, a vírgula é geralmente depois da conjunção. Porém, portanto, muda tudo, porque essa conjunção é coordenativa, não é subordinada. Se você conhece a conjunção subordinativa e coordenativa, se estudou, se não estudou, tem que saber. Vai ajudar você em pontuação também. Porém, é uma conjunção adversativa. É coordenada, coordenativa. Se a conjunção é coordenativa, vírgula logo depois. Portanto, logo, por isso, ademais, além disso, vírgula imediatamente depois. Mas se a conjunção é subordinativa, ele primeiro conclui o raciocínio, para depois pontuar, para dividir direitinho a ideia. Enquanto, apesar de o governo não concordar com tal coisa, embora eles reclamassem de tudo, à medida que tudo se acalmava, você primeiro conclui a ideia, vírgula, e depois segue. É normal. É um procedimento normal. Nas questões de pontuação da FCC, por exemplo, isso cai direto. Essa questão da ordem inversa com conjunção começando frase, isso é manjadíssimo na prova. O cara olha assim, de novo aquela questão, né, que bota a conjunção. Tá cansado de ver já. Beleza, então olha as frases aí. De lasanha, eu gosto. Arrume a frase, como é que fica? E se eu disser, eu gosto de lasanha, precisa da vírgula? Não, vai estar tudo no lugar. Ordem direta. Os livros você trouxe? Arrume a frase, como é que fica? Não tem o que fazer. Se eu disser, você trouxe os livros? Vírgula não? Não, ordem direta. Só se tiver algo fora do lugar, bagunçado, desarrumado, aí você coloca a vírgula. Vamos lá. Pela manhã, os alunos foram à escola. Como é que fica? Os alunos foram à escola. Não é tranquilo? Quando você começa a entender a lógica, faz, agora. Enquanto todos dormiam, eu estudava. Acabei de colocar essa frase no quadro. Enquanto é conjunção e tal. Terminada a sessão, verbo jipe sem conjunção. Terminada é particípio, doído. Verbo jipe sem conjunção, oração reduzida. Mas toda reduzida é sempre uma oração coordenada ou subordinada? Se toda reduzida é subordinada, quando eu começo com a subordinada, a vírgula é facultativa ou obrigatória? Obrigatória. Não se começa a frase com a subordinada, se eu começar tem que ter vírgula. Por isso que a vírgula está aí. O importante, afirmou o atleta, é competir. A frase seria, o importante é competir. Mas ele colocou uma expressão intrusa no meio aí. Nenhum problema, entre vírgulas. Nenhum problema, você percebe logo um intruso mesmo aí. 2 vírgulas. Letra F.
Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas de qualquer tipo. Sindético ou assindético. Na assindética, chegou, entrou rápido, depois saiu. Oração assindética é aquela sindética, lembra? Sem conjunção. Embaixo, falam muito, mas nada fazem. Gente, nós falamos aqui, se a conjunção vier no começo da frase, vírgula, imediatamente depois. Conjunção coordenativa no meio da frase, a vírgula sempre antes. No meio da frase, porém, se estiver no começo da frase, se isola por vírgula. Mas se estiver no meio, sempre haverá vírgula antes. As únicas conjunções que não admitem vírgula antes das coordenativas, e ou e nem. E olhe. E olhe. Em alguns casos, eu coloquei de parênteses nesse quadrinho de observações aí. Falam muito, mas, porém, portanto, por isso, mas também, não só, como também, na conjunção, vírgula antes. Observação. As conjunções e ou e nem, quando repetidas ou empregadas enfaticamente, admitem vírgula. Não é obrigatório. Admitem. Todos cantavam e pulavam e sorriam e isso e aquilo. É um caso. Ou então embaixo com sujeitos diferentes. Destaca essa frase com sujeitos diferentes. O CESP já colocou, a FCC já colocou em provas. Ele agiu de má fé, vírgula, e o policial prendeu. Mas por que isso, hein? Via de regra, não ocorre vírgula antes do i. Na conjunção i, geralmente não acontece. Aconteceu aí porque eu tenho sujeitos diferentes. Até a FGV já explorou isso. Quem agiu de má fé? Ele. Quem prendeu? O policial. Sujeitos diferentes, o sentido praticamente adversativo, o sentido diferente dessa vírgula antes, é importante que haja. Vamos lá. Letra G. Essa letra G é óbvia, né? Para separar orações adjetivas explicativas. Claro, porque a restritiva não tem vírgula. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, entre vírgula. É um conceito normal da própria oração. Tá, vamos lá. Pontuação e valor semântico. Destaquem. Tá bombando na FCC. Bombando. Pontuação e valor semântico agora virou moda. Até o pessoal descobrir amanhã, a FCC vai continuar a colocar na prova. Impressionante. Em relação a isso, eu vou dar logo uma dica para vocês aí, para vocês não esquecerem e acertar logo na prova. Sempre que você perceber numa frase que você tem a palavra que, e esse que você troca por o qual, a qual, os quais. Quando você troca que por qual, ele é chamado de pronome que. Lembra? Pronome relativo. Sempre que você tiver numa frase um que você perceber que na frase você troca por qual, a vírgula antes dele, que é facultativa, tanto faz, sempre altera o sentido. Sempre altera o sentido. Sempre. Mas não tem jeito, mas altera mesmo. E o que é que ele pergunta, hein? Se a retirada da vírgula preserva a correção gramatical e mantém o sentido. Ele sempre diz que mantém o sentido. Colocando a vírgula, tirando a vírgula. O sentido preserva, é preservado, conversa. Não acredito nisso, não. Sempre muda. Mas não tem diferença nenhuma. Mesmo que você não note, fecha o olho e marque. Muda. Não sei por quê, mas o cara disse que muda. Pronto. Marque e muda, você acerta. Se tiver vírgula. Trocou que por qual? Tem vírgula antes, essa vírgula antes do que por qual? Do pronome relativo. Sempre alterará o sentido. Tá, mas altera como, hein? Se houver vírgula, vai ser igual a o valor de explicação. O valor de explicação, no sentido geral, amplo. Sentido amplo, todo, tudo. Sem vírgula, restrição. O sentido é específico, restrito. Rapaz, eu não estou entendendo o que você está falando aí. Vamos aproveitar esse primeiro exemplo, que já está prontinho, escrito aí na sua apostila para a gente ganhar tempo. Um exemplo dessa dica aqui.
Os micros, vírgula, que são modernos, vírgula, custam caro. Não tem que aí? Não tem uma vírgula antes do que? Os micros que são modernos. Esse que você troca por qual? Troca não. Os micros, os... Não troca? Os micros, os quais são modernos, custam caro. A presença da vírgula aí, antes do que, indica valor de explicação, sentido amplo. O que ele está dizendo aí? Todos os micros são modernos, todos, sem exceção, são modernos. E todos custam caro. Essa é a informação, por isso o sentido amplo. Então, nesse caso, o sentido amplo é todos, tudo. Todos, tudo, não escapa nada. A mesma frase embaixo. Os micros que são modernos, veja, a ausência de vírgula. Os micros que são modernos custam caro. Ele se refere somente àqueles que são modernos. Ele não fala de todos. Somente uma parte. Não fala de tudo. Aí o engraçado é que as pessoas pensam que com vírgula restringe, né, a ideia física, visual. Não, botar vírgula então restringiu. Não é o contrário. Com vírgula aumenta, amplia, que vira aposto. É um aposto, ou seja, tudo que está antes é assim. Se eu retiro a vírgula, eu especifico, eu determino. Por isso a restrição. Os micros que são modernos, ou seja, somente aqueles que são modernos, custam caro. E não todos. Por isso o valor de restrição funciona como uma disjunta nominal e não como aposto. Então, cuidado. Resumindo, a vírgula do que trocou por qual sempre mudará o sentido. Com vírgula, tudo, todos, sentido amplo. Explicação, explica. Sem vírgula, restringe, é somente uma parte, alguns. É isso. Exemplo 2, agora sem o que? As monarquias, vírgula, despóticas e sórdidas, vírgula, prejudicaram a democracia. Ele está dizendo aí que todas as democracias são despóticas e sórdidas e todas prejudicaram a democracia. Embaixo, as monarquias despóticas e sórdidas, ou seja, somente aquelas que foram despóticas e sórdidas, prejudicaram a democracia. Tá, outros casos em que a vírgula pode indicar mudança de sentido, etc. Está aí. Mate, não perdoe. Vai matar. Mate não, perdoe. Deslocou apenas uma palavra, mudou completamente o sentido. José Maria chegou. Quem chegou aí foi José Maria, sujeito. José, Maria chegou. José agora é vocativo. Eu estou dizendo a ele que Maria chegou. E se eu colocar mais uma vírgula? Maria virou vocativo. José Maria chegou. Eu estou dizendo a Maria que José chegou. Mudou tudo. Tá. Já viram aquele anúnciozinho que circulou pela internet da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, o poder da vírgula? A vírgula pode sumir com dinheiro, pode não sei o quê. Bem interessante, tem na internet aí, bem legal. Bom, vamos trabalhar. Questão 3, agora sim. Vamos à questão 3. Vamos lá, questão 3. Assinale a única alternativa que apresenta pontuação não justificável. Resposta certa, letra? B. B-E-A-S-G-A-D. Menino. Resposta certa, letra A. Eu, vírgula, sou valente. Não pode. Eu não posso separar o verbo do predicado, o sujeito do predicado, o verbo, com uma vírgula só. Pessoal, se for termo intruso, tem que ser com duas vírgulas, não pode ser com uma só. O Brasil, então comprei, vírgula, um livro. Não pode. Sujeito de predicado, verbo de complemento, não pode com uma vírgula só não. Se for separado, tem que ser com duas, que aí não tem problema. Marcelo, a letra B. Todos os meus amigos aí entram como aposto. Todos quem? Os meus amigos sabem disso, meu velho. Meu velho é vocativo. E na letra C? Todos os meus amigos sabem disso, estou certo. Ele só fez uma construção parecida, mudando um pouco a alteração, mudando um pouco os vocábulos aí. A caridade, vírgula, que é virtude cristã, vírgula. Esse aqui eu troco por
Qual? Ele é pronome o quê? Relativo. Essa vírgula aí, muda ou não muda o sentido? Muda. Se retirássemos a vírgula, um abraço. Fui lá ainda ontem e procurei. Eu poderia ter dito simplesmente, fui lá e procurei. Posso. Por exemplo, ainda ontem tem intruso. Se é termo intruso, dupla vírgula. Nenhum problema. Façam aí a próxima questão, questão de número 4. Se tirasse a vírgula depois do eu, ela passaria a estar certa. Na letra A. Façam aí a próxima questão, questão 4, CESP. Olha aí, de olho no TRE. Vamos lá. Julgue os itens a seguir a respeito do emprego dos sinais de pontuação no texto. Os travessões nas linhas 1 e 2 marcam a inserção de uma observação adicional e, por isso, podem ser substituídos por sinais de parênteses. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os 2 pontos, depois de contrário, na linha 8, introduzem uma enumeração. Por isso, os sentidos textuais permitem a sua supressão. Verdadeiro ou falso? Falso. Não existe numeração nenhuma. A numeração é um, depois outro. Nenhuma numeração. 3. Embora os travessões correspondam ao emprego de vírgulas, é recomendável o uso de travessões nas linhas 8 e 10, porque a inserção que aí ocorre já inclui vírgulas. Verdadeiro. Veja que ele reconhece que é melhor, mas... Não é isso? Ok. 4. A vírgula depois de mundial, na linha 11, marca o fim do raciocínio. Por isso, admite ser substituída por ponto final. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem um gerúndio aí, multiplicando, o raciocínio continua. Não tem nada eliminado aí. O raciocínio prossegue. Resposta certa, letra? C. Letra C. Faça a questão de número 6, que envolve semântica. Vamos lá. Analise os pares denunciados abaixo, indica a alternativa em que, apesar da alteração no uso de vírgula, o sentido se mantém. Resposta certa, letra? Letra? Letra C. Ninguém é livre, se não pode fazer as suas próprias escolhas. Essa vírgula pode ou não existir sem problema algum, sem prejuízo algum. E na letra A? Entre vírgulas, todas as sociedades são tirânicas e injustas. Sem vírgula, somente aquelas que são tirânicas. Na letra B? Se os homens avaliassem o sentido que têm os acontecimentos, quem seriam outros? Os homens. Mas se eu dissesse, se os homens avaliassem o sentido que tem, quem é que tem sentido agora? Os homens. E os acontecimentos agora é que seriam outros, e não os homens. Na letra D, você tem brasileiros como vocativo, é uma exortação. Brasileiros podem unir-se a favor da liberdade. Na letra D não, é uma simples declaração. Brasileiros podem unir-se a favor da liberdade. Na letra D de dado eu tenho uma negação. Os homens não aspiram à liberdade. Na segunda frase eu tenho uma afirmação. Os homens não aspiram à liberdade. Totalmente diferente. Certinho? Letra C de casa, portanto, resposta certa. Próximo encontro nosso, então, avançaremos aí, né, com mais tópicos. Avançaremos com regência e CRAS, né? Próximos tópicos aí. Eu vou acelerar esse gabarito para passar para vocês. Eu nunca lembro de concluir, né? Tem que passar esse gabarito para a gente ir tirando as dúvidas e tal. Vou passar, estou devendo o gabarito para vocês. Ok, valeu, gente. Até.